A inteligência artificial já está nas redações do Brasil e do mundo. New York Times está adotando a inteligência artificial nas suas redações para pequenos textos, pautas, enfim, segundo o noticiário internacional. No Brasil, os grandes jornais, Globo, Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, estão também adotando a inteligência artificial nas redações para, segundo os editores, para textos rápidos, levantamentos de dados, e o jornalista também consultando a inteligência artificial. Bom, assusta para quem é jornalista para saber, afinal, qual vai ser o papel do jornalismo a partir desta entrada da inteligência artificial nas redações. E para entender o que poderá acontecer, vamos buscar quem entende, especialista na área, que é o grande Edivaldo Pereira Lima, escritor, que foi professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA USP, que tem pós-doutorado no Canadá e que é autor de 2 livros que são fundamentais para quem estuda jornalismo ou quer escrever livros: o Escrita Total e o Páginas Ampliadas. Professor, muito obrigada por o senhor estar aqui no nosso, mais uma vez com a gente, aqui no Pros Ideias. Eu e André agradecemos muito a sua presença, porque é um grande prazer tê-lo conosco. Qual é a visão que o senhor tem da inteligência artificial nas redações? Isilda, antes de tudo, o prazer é mútuo. Eu tenho um imenso prazer em estar aqui falando com você, participando desse podcast que você está conduzindo com a sua equipe, né, com apoio muito próximo do André. Olha, Isilda, esse tema é um tema extraordinariamente relevante no momento atual, e ele ultrapassa o campo só do jornalismo e só da escrita, da criatividade, né? Só da literatura, porque nós estamos no momento dessa era da humanidade em que a inteligência artificial, em primeiro lugar, é um fato irreversível, né? Eu acho que a humanidade só vai regredir com relação à inteligência artificial se houver um apocalipse aqui total e a nossa civilização, tal como nós conhecemos hoje, perecer, não é? Mas é irreversível. Para o bem ou para o mal, a inteligência artificial está chegando avassaladoramente na sociedade como um todo. No nosso campo, a questão perversa é a seguinte: é, não que a inteligência artificial em si ela seja apenas maléfica, não que ela não traga alguma contribuição que pode ser realmente positiva para a melhoria eh, eh, das atividades humanas em todos os campos. Então, há alguma coisa positiva na inteligência artificial, no caso do trabalho do jornalista e do escritor? Sim, a inteligência artificial ela pode ser muito útil do ponto de vista de pesquisa e levantamento de dados para contextualização das coisas. Então, nesse sentido, a inteligência artificial é um instrumento não para nós, escritores ou jornalistas, brigarmos com ela, mas para a gente aprender a adotá-la, assim como foi um grande desafio e um grande problema social quando nós saímos da produção de comunicação escrita através dos copistas e chegamos à imprensa. Também na época foi um avanço não dramaticamente igual, mas proporcionalmente também significativo. Então, em primeiro lugar, é assim: a situação é crítica, ela exige a nossa atenção, com certeza, mas é irreversível. Então, o melhor caminho que eu julgo é assim, é a gente ver o que nós podemos tirar proveito do que ela traz de bom e nós buscarmos exercer a nossa pressão, a nossa postura como cidadãos, como profissionais diretamente afetados por essa tecnologia, para procurar controlá-la e não deixar ela ficar na mão de grupos de muito poder que estão, por preguiça
por condicionamento, por ignorância e por compromisso nada ético de interesse apenas pelo seu lucro, estão aproveitando a inteligência artificial para exercer o poder maléfico que ela tem, que é esse exemplo que você deu, das redações estarem, em alguns casos, praticamente caminhando para extinguir a função do jornalista dentro das redações. Em alguns casos, a ameaça disso é real e está acontecendo agora, né? E aí, qual é o grande problema que essa inteligência artificial causa por essa adoção, vamos chamar assim, pelo lado sombrio do que a tecnologia pode oferecer? E aí, para a gente olhar esse lado sombrio, me permita levar a fala para um âmbito maior do que simplesmente a questão da comunicação, porque o hábito que nós estamos tendo de nos acomodarmos e colocarmos diversas funções à disposição da inteligência artificial, a gente tem que estar muito atento ao seguinte: quem produz a inteligência artificial? Em primeiro lugar, a inteligência artificial não pode ser chamada de inteligência. Porque o que é a inteligência artificial? É um meio altamente sofisticado de fazer cálculos matemáticos, né, para construir a pesquisa, construir os seus textos, construir a sua leitura do mundo. Agora, quem é que construiu esses recursos, esses campos de levantamento de dados da realidade? Que lógica está por trás das pessoas que construíram isso? Uma lógica que, na maioria dos casos, 90% dos casos ou mais, é uma lógica daqueles que estão interessados em manter a consciência da humanidade num nível muito baixo. Então, o uso da inteligência artificial, o uso mal intencionado, o que provoca na gente, o que provoca no comunicador, comunicador que começa a ficar dependente da inteligência artificial para construir as suas narrativas, os seus textos, vai empobrecendo a sua capacidade genuína de criar. E quem passa a consumir em demasia serviços e produtos que foram gerados pela inteligência artificial, sem saber, estão condicionando até de maneira, eu diria assim, estrutural, o seu cérebro e o seu pensamento a pensar, aspas, como a máquina pensa. E como é que a máquina pensa? De maneira reduzida, de maneira limitada, de maneira matemática. Por mais que aquilo pareça brilhante e por mais que aquilo pareça altamente assim iluminador, há um limite no grau de compreensão que está por trás daquilo e por trás da comunicação gerada pela inteligência artificial há uma visão de mundo. Uma visão de mundo que traz, assim, pelo menos um discurso altamente deletério para a espécie humana, que é colocar na humanidade, no subconsciente, a ideia de que a máquina é sempre melhor do que o ser humano. Então, quem passa a, a, a estar muito condicionado pela inteligência artificial, está atrofiando automaticamente os seus recursos internos, que são as únicas coisas que jamais vão possibilitar que a máquina se compare ao ser humano, que é o quê? O desenvolvimento dos potenciais criativos inatos da verdadeira inteligência criativa e de compreensão da realidade do ser humano. Mas olha só como a inteligência artificial condiciona. Quando você, por exemplo, hoje no Brasil, que é uma praga que está acontecendo, das empresas converterem o atendimento ao cliente só para a forma robótica, o que acontece? Você tem um problema para resolver com a empresa, que é um problema que foge
daqueles padrões, daqueles códigos convencionais que a máquina foi acostumada a lidar, você não tem como acessar um ser humano para te resolver. E para você fazer com que a máquina entenda o que você está querendo, você tem de condicionar o seu pensamento à estrutura lógica com a qual a máquina foi organizada e foi montada e foi criada. Então, ao você praticar isso dia após dia, o que está acontecendo com você? Você está empobrecendo e atrofiando a sua capacidade de pensar com grande eficácia. Aí vamos voltar à tua pergunta inicial da questão do jornalista. O que é o jornalismo na sociedade? O jornalismo foi o meio de comunicação pública que a civilização humana pôde criar de maneira muito engenhosa para trazer uma comunicação idealmente isenta e independente para fazer com que você consiga realmente compreender a realidade e tomar atitudes é, é, sadias para com você e para com a sociedade como um todo, não é? Claro que no jornalismo tem os desvios, as manipulações, o jornalismo praticado com má intenção, com interesses escusos de todos os tipos. Mas, em essência, as entidades jornalísticas que ainda conseguem manter essa dignidade, elas cumprem um papel extremamente relevante para a saúde mental coletiva e para o bem-estar da sociedade. Agora, para praticar esse jornalismo independente, você precisa do quê? Você precisa de um jornalista consciente, de um ser humano. E essa consciência jamais uma máquina vai ter para você. Mesmo porque, na origem, a máquina já está criada, as máquinas da inteligência artificial já são criadas dentro de propósitos que estão lá atrás, dos fundadores, de quem vende esse tipo de serviço, não é? E dos interesses que podem ser, em muitos casos, escusos. Para quê? Para o velho jogo que em pleno século XXI a gente vê a todo tempo utilizados na sociedade contemporânea, até pelas democracias, como aquela considerada a democracia mais avançada do mundo, e que a gente vê hoje em dia descaradamente a manipulação da informação, não é? Mantendo o nível de consciência crítica do ser humano lá embaixo, porque quanto mais ignorantes as pessoas e quanto mais elas tiverem pouco acesso ao conhecimento de maior profundidade, mais isento, mais facilmente elas são manipuladas pelos interesses de todos os grupos divergentes na sociedade que, por N motivos, procuram manipular a massa da humanidade em benefício dos seus interesses escusos. A gente está cansado de ver isso no Brasil polarizado de hoje, todos santos dias, não é? E aí a inteligência artificial, ela multiplica esse processo. Então, a minha resposta para você é assim: qual vai ser o futuro do jornalismo? Eu não sei te responder, né? Mas o que eu sei te apontar é assim: nós estamos num momento crucial de decisão da humanidade e a questão da inteligência artificial não é um problema só no nosso campo do jornalismo e da comunicação e dos escritores, mas é um problema da nossa civilização como um todo, da essência da nossa civilização no momento. Por quê? Porque a maior parte do uso da inteligência artificial está caindo nesse território da manipulação grosseira e dos interesses escusos. Agora, dito isso, volto ao começo da minha fala. A gente não pode querer, assim, voltar à idade da pedra, porque é impossível, não vai acontecer. Então, o que a gente tem a fazer? É ver o que também pode ser aproveitado de positivo com essa tecnologia e, ao mesmo tempo, adotar o nosso poder e o nosso direito como cidadãos e como membros de determinadas classes profissionais e classes da sociedade para combater os donos do poder que estão trazendo essa inteligência artificial para gerar na nossa cabeça
uma visão distorcida do que é o real e nós não encontrarmos o verdadeiro poder de nós crescermos como seres humanos e como civilização. De nós escaparmos desse rumo suicida que a civilização humana está se colocando, de achar que a máquina é melhor do que o ser humano, e de que é muito melhor que as mulheres não sintam que eu as estou ofendendo, tá? É muito melhor você ter um seio trabalhado plasticamente, né? Um seio mais bonito, um seio feminino, do que você preservar com toda a saúde que você puder o teu seio natural. Então, esse jogo maquiavélico escondido de colocar na nossa cabeça que o melhor ser humano possível é a gente ser uma ótima máquina, é um desastre. É a colocação de uma semente no inconsciente coletivo que está conduzindo a espécie humana para o rumo de um autossuicídio coletivo da espécie como um todo. Esse é o perigo que nós estamos vivendo hoje em dia. Professor, Mas então, como a ameaça é irreversível, o que nós temos de fazer? Estarmos conscientes, nos alertarmos para isso, combatermos os donos do poder para mostrar que não são eles só os únicos possíveis de utilizar essa inteligência artificial. Os nossos interesses e direitos têm de ser levados em conta. E também, para os comunicadores, aprender a usar a inteligência artificial dentro daquilo que pode realmente contribuir para melhorar a sua performance, né? E existe na inteligência artificial também criadores da inteligência artificial que já estão vindo ao mercado com uma consciência completamente diferente daquela que a maioria dos criadores estão fazendo. o senhor criou no Brasil o método escrita total, que é referência nas faculdades de jornalismo para quem de fato quer aprender a escrever e como escrever bem. Não adianta só escrever, tem que passar claramente a mensagem com a emoção. A escrita total, ela faz com que o jornalista se aprimore de que maneira? Não só o jornalista, mas todo mundo que queira escrever. Todo mundo que escreva profissionalmente ou não, né? Pessoas que queiram escrever desde livros até melhorar seus textos na internet e tudo mais, né? Olha só, o Escrita Total, ele foi desenvolvido, né? É um método que foi desenvolvido pensando e buscando conhecimento na ciência de vanguarda, que está trazendo uma nova maneira de compreensão do nosso potencial humano. A nova ciência que nós estamos chamando, né, que são o despontar de novas maneiras de compreensão das coisas em diversos campos da atividade humana, inclusive no campo da neurologia, onde está se compreendendo hoje que o cérebro, nos processos criativos que você precisa para escrever, por exemplo, ele funciona de uma maneira muito mais complexa e muito mais ampla e capaz de compreensão da realidade e expressar de uma maneira escrita ou falada, seja como for a sua comunicação, de uma maneira impactante, de altíssima qualidade, se você aprender a estimular esse potencial criativo que está lá presente na natureza profunda de todo ser humano. Por quê? A maneira como nós aprendemos a escrever no passado era fruto dessa visão limitada de como funciona a criatividade humana e do cérebro humano, em que você chegava na escola e você começava a aprender a praticar a redação de que jeito? As professoras e os professores obrigavam você a condicionar a tua criatividade às normas gramaticais logo de cara. Então, em lugar de você estimular na criança e no adolescente o prazer de escrever, você começava a impor regra. Você tem de escrever dessa forma. Esse procedimento resulta de uma visão de compreensão do ser humano completamente equivocada, que era a compreensão que a ciência tinha no passado.
Mas chega a neurologia avançada e começa a descobrir que não é assim. Que quando você precisa despertar o melhor da criatividade da pessoa para escrever, você não pode ficar preso às regras no começo. Você tem que despertar o quê? A emoção do prazer de se colocar por escrito da pessoa. Então, o escrita total começa assim. A primeira técnica do escrita total, que se chama escrita rápida, é assim, é você aprender a ativar essas áreas do cérebro, essas áreas da sua natureza criativa, que não são acionadas quando você fica preso à gramática no início. A gramática é importante, é sim, mas ela entra num outro passo. Depois que você deixou a aflorar sua capacidade criativa. Então, o método traz para todo mundo que quer escrever, primeiro, o contato com a sua sabedoria inata, que está lá dentro e que foi atrofiada por causa de um condicionamento escolar equivocado. Primeira coisa. Segunda coisa, ensina você a escrever muito, muito rapidamente. Você quer competir com a máquina? Use o escrita total. É verdade. Aprenda, aprenda a colocar essa habilidade que está adormecida em você para fora, para vir de você para fora o melhor que você tem para comunicar. Seja você um jornalista, se você é um jornalista, você vai poder fazer isso condicionado dentro daquela estrutura que você tem que fazer um texto jornalístico. Se você é um poeta, você vai aprender a trazer essa habilidade não para engessar o que você produz, mas para otimizar o seu potencial natural e se expressar de maneira poética. Se você quer simplesmente escrever uma carta de amor para aquela garota que você está querendo paquerar há muito tempo, ou para a garota que quer escrever para o rapaz que é o príncipe encantado dos sonhos dela, você vai poder entrar na sua emoção profunda, genuína, e trazer para fora aquilo que vai realmente causar um impacto, porque nasceu de onde? Nasceu da sua autenticidade como ser. Aí vamos voltar para o jornalismo. O que que vai garantir ao jornalismo continuar no mundo? Se for essa tendência, né, que você apontou muito bem, e você está produzindo aqueles textos burocráticos, mecânicos a inteligência artificial, que, repito, não é inteligência coisa nenhuma, é no máximo assim, uma capacidade de raciocínio matemático deslumbrante, mas só isso, né? A inteligência artificial não pensa, ela simplesmente costura informações, ela cruza informações numa velocidade estupenda, e quando ela faz análise de alguma coisa para você, ela faz análise de alguma coisa baseada na sua lógica matemática, não na criatividade humana que potencialmente ela é inalcançável por uma máquina. A pressão para nós, seres humanos, sabemos o seguinte, e nós, principalmente nós comunicadores, se nós queremos sobreviver e combater o terror, o horror e a crueldade da inteligência artificial, só tem um jeito. Nós temos de nos melhorar como seres humanos e como criadores. E a única maneira de nós mergulharmos na melhoria da nossa capacidade como comunicadores, como seres humanos, é buscarmos a trabalhar o desenvolvimento do nosso potencial humano único, inigualável pelo ser humano, que é o quê? A evolução da consciência. Professor, o senhor tem um site, um portal que é fantástico. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui os caminhos para encontrar o seu site. Ele está na internet, é fácil em encontrá-lo. E também gostaria de enfatizar que eu tive o privilégio de ser o meu coaching, meu orientador, meu primeiro livro, que foi o Guerra pela Vida, pelo Instituto Jovem Pan, editora Sarvier. Então, quem precisar de coaching, olha, o professor Edivaldo é fantástico e realmente ele faz com que você desenvolva a sua capacidade que você acreditava que você não tinha e que muitas vezes nos intimida, né? E deixa a página em branco, né?
Então, eu agradeço imensamente mais uma vez a sua participação e vamos de fato em valorizar o escrita total e o páginas ampliadas, porque eles são necessários, mais do que nunca necessários, no Brasil de hoje. Muito obrigada por senhor estar conosco aqui no Prazo Ideias, do professor Edivaldo Pereira Lima, referência em jornalismo literário e o homem que criou no Brasil escrita total e trouxe para a academia o conceito importantíssimo de jornalismo literário. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, Isilda. É sempre um prazer estar aqui com você e estar aqui a gente fazendo esse diálogo, na verdade, né, com os nossos ouvintes e telespectadores. E eu agradeço a todos que estão nos acompanhando nesta importante entrevista com o escritor Edivaldo Pereira Lima, que é referência no Brasil em jornalismo literário, tem livros maravilhosos, Escrita Total, Páginas Ampliadas, é o autor, e também minha gratidão a Regina Pasquale, que deu título a esta série Prosa e Ideias, e a Luísa Augusto Martino, que muito colabora conosco, nos apoiando nesta iniciativa. E gratidão a você que está nos acompanhando neste YouTube. Se inscreva no nosso canal, valorize esta informação, porque ela é muito valiosa para toda a sociedade. Muito obrigada, Edivaldo Pereira Lima. Um abraço, abraços a todos.